Vamos lá. Gravação iniciada. Bom dia aos que entraram depois. Nós vamos continuar com nossas peças teatrais e vamos corrigir os exercícios relacionados àquele texto que fizemos a leitura na aula anterior. Lembram? Dos animais que iam para uma outra cidade, procurar uma vida melhor, né? E fizemos a leitura aqui, que é um texto teatral. Pois bem, vamos agora corrigir as atividades e olha só, eu quero corrigir as atividades discutindo algumas coisas com vocês e mostrando para vocês, sim, relacionando o texto que nós estamos corrigindo com outros textos, para que facilite a nossa interpretação de texto, a nossa produção de texto, para que a gente pegue um pouquinho dessas características e leve para a gente em outras circunstâncias, tá certo? Pois bem, a questão 4 é uma questão de se discutir, né? Ela fala o seguinte: o texto lido é uma adaptação para o teatro do conto popular. Olha como os textos são interessantes, né? Eles podem sempre mudar de gênero, né? Então, um conto vira uma peça de teatro. Não, a 4 só para discutir. Deixa eu aproveitar e falar disso. Lembra que eu disse para vocês que... legal. Eu disse para vocês o seguinte, aquelas questões que são orais, que são para fazer leitura, que são para discutir com um colega, essas questões vocês não vão fazer, mas na live a gente discute, a gente comenta sobre elas, tá? Vocês não precisam escrever, mas a gente fala sobre elas aqui, ok? Como a gente não tem, vocês não têm como se reunir com os colegas. Então, isso no texto é muito interessante, porque faz o texto mudar, né? Mudar de gênero, né? Vai adaptando de um gênero para o outro. Por exemplo, eu citei para vocês o exemplo um dia do filme O Alto da Compadecida. Já passou várias vezes na sessão da tarde. O Alto da Compadecida, olha que caminho, gente, que caminho. Há séculos e séculos e séculos, em Portugal, existia um conto popular. Oral, sabe? Não tinha registro, não. Oral. A partir desse conto, um autor português chamado Gil Vicente, escreveu uma peça chamada O Alto da Barca do Inferno. Lembra que eu falei para vocês que altos são peças religiosas, que tratam de questões religiosas. Gil Vicente, lá 1500 e alguma coisa, escreveu O Alto da Barca do Inferno. Séculos depois, Ariano Suassuna, que é um autor brasileiro, falecido há pouco tempo, escreveu, inspirado em O Alto da Barca do Inferno, ele escreveu O Alto da Compadecida, uma peça. Essas eram para serem encenadas, tá? O Alto da Compadecida foi escrito para ser encenado no teatro. E aí, depois que já era um sucesso no teatro, foi adaptada para o cinema. Então, ficaram famosos depois que foram para o cinema. Na verdade, a fama maior veio quando O Alto da Compadecida virou filme, né? Mas se a gente puxar a história do filme, o filme antes era uma peça do Ariano Suassuna, que foi inspirado na peça do Gil Vicente, que foi inspirado num conto. Então, os textos têm essa capacidade de irem se modificando, se modernizando, né? E alguns ficam famosos, né? Outros nem tanto. Um grande exemplo disso que a gente citou em outros momentos também foi Romeu e Julieta, né? Foi escrito para ser uma peça de teatro, mas não, tem filme, enfim, tem todo gênero inspirado em Romeu e Julieta, né? E assim os textos vão se modificando. Este daqui que a gente leu, dos animais, ele era um conto popular. Um conto popular que virou uma peça teatral. E aí ele pergunta assim,
ela é atual e interessante a ponto de ser adaptada para o teatro. É uma espécie de fábula, né? Ela discute comportamentos. Então, sim. Bom, opinião. Essa questão 4 é opinião, viu? É pessoal. Você acha que ela é interessante. Repara, é uma peça com animais, mas é uma peça que discute comportamentos humanos, né? Pois bem, a 4, olha a diferença de questão, gente. A 4 é uma questão pessoal. Questões pessoais, vejam só. Quando a gente tem uma questão pessoal, um professor, um corretor, se você for fazer uma prova em algum lugar, tudo bem, Isa. A sua opinião não é levada em consideração. Levada em consideração assim, eu não posso dar certo ou errado por conta da sua opinião. Eu não posso falar assim, nossa, o fulano pensa assim, discordo dele, vou dar errado na questão. Não, isso não pode acontecer, tá? O que pode acontecer é se o fulano não conseguir defender a opinião dele. Isso é importante para questões como esta 4, que tratam da opinião. Você tem a liberdade de expor sua opinião. Mas você tem que saber como expor essa opinião. Por que é importante eu falar isso para vocês aqui agora? Porque no futuro, vocês vão fazer processos, vocês vão participar de processos de seleção. Vestibulares, concursos públicos e tal. No futuro. E lá, nesses concursos públicos, o tipo de redação que cai na prova é uma redação dissertativa, que é uma redação em que você precisa defender a sua opinião. Então, você tem que entender que você pode ter a sua opinião, mas você tem que saber bem como defender essa opinião. Não é aquela coisa assim, por quê? Porque sim. Aí não tem aquilo, porque sim não é resposta? Desse jeitinho. Tá certo? Aí, temos aqueles outros tipos de questão que tem uma resposta única, que não depende da nossa opinião, que não depende do nosso ponto de vista. E é como a questão 5. Gente, questões como essa, como a 5, são questões que caem muito em provas do Instituto Federal, viu? É muita questão assim. Esse tipo de questão olha só, não é difícil, mas é trabalhosa. Vocês têm que ficar muito atentos. É um tipo de questão trabalhosa. Por que ela cai muito em prova assim? Porque para responder esse tipo de questão, o aluno precisa ter entendido muito bem o texto e ele precisa ter o que a gente chama de sequência textual. O que é sequência textual? As coisas acontecem progressivamente, não fica aquela coisa vai, volta, vai, volta, vai, volta. Um cuidado que vocês precisam ter na redação de vocês, quando vocês estão escrevendo. Não ficarem com aquela coisa vai, volta no texto, vai, volta, vai, volta. Manter uma sequência. Então, todas as vezes que vocês ouvirem os termos sequência textual, sequência progressiva, você entende que é um texto que vai se desenvolvendo. Ordem aí, já conferiram? O que acontece primeiro? O burro se lastima de não poder mais trabalhar e manifesta o desejo de ir para Bremen. Aí depois disso, o burro encontra o cachorro e o gato, que já estão muito velhos para continuar a trabalhar. Então aparece o galo, que deseja cantar antes de virar o jantar na casa do seu dono. Aí, os animais acompanham o burro em sua caminhada para Bremen. No caminho para a cidade, os animais dormem quando chega a noite. O burro acorda os outros animais para continuar a viagem. Os animais encontram uma casa e pela janela vêm 2 ladrões e começam a fazer barulho para espantá-los. Os ladrões, assustados, fogem e decidem não voltar mais à casa. Os animais entram na casa e decidem não mais ir a Bremen. Resumi o texto. Não resumiu? Sequência então? Tudo bem, Luna. Tudo bem, hoje tá difícil mesmo. Pra todo mundo. Sério? Certo, meninos? Apostila e mãos aí estão conferindo?
a ordem fica 871 459263. Alguma pergunta? Certinho. Ótimo. Vamos seguindo. Questão 6. Reúna-se com um colega. Vamos nos reunir virtualmente, né? E juntos conversem sobre a história lida, registre sua opinião. Também aqui, pessoal. Você teria coragem de fazer isso? Assim, você teria coragem de sair? Vamos sair. Alguém teria essa coragem? Vamos sair e tentar algo. Muitas pessoas fizeram isso, né, ao longo da história. Ah, não estou feliz onde estou. Bora pro mundo. Deus me livre. Ninguém teria coragem de sair assim, caminhando pelo mundo, do nada. Gente, tô muito bem aqui, é ótimo. Quem fui eu? Alberto tinha. Ó, Alberto. Caminhar, não. Ó, preguiça. Viajar, sim. Viajar de primeira classe, né? A gente roda o mundo, né, gente? Tipo assim, um veleiro oceânico, né? A gente dá a volta no planeta. Espertinho. Alberto iria caminhando, Alberto, já que você teria coragem. Iria caminhando um dia. Vou dar uma de barzinho. Acabar sendo roubado. É, às vezes acontece, gente. Às vezes acontece. Precisaria de dinheiro. Gente, olha, você quer ir de carro, quer ir de avião, vocês estão muito preguiçosos. Do jeito que eu ia me perder. Ai, Paulinha, eu já me perdi muito em viagem também, viu, Paulinha? Já me perdi muito, que eu também tô bem sonsa. Pior é o frio, né, gente? Pensa o frio. Já pensou você andando por aí, caminhando, não tendo dormir com o desse? Ai, não sei. Não sei. Pois bem, descobrimos que não somos aventureiros, descobrimos que não servíamos para isso. Não servíamos para sair pelo mundo. Lá no fundo, bem no fundo, lá no fundão. Gostamos da nossa casinha, da nossa caminha, né? Tá tão agradável. Pois é, não somos aventureiros. Vai tô andando aparecendo. Não é? Acontece às vezes, acontece, gente. Tem umas histórias aí bem loucas de gente pelo mundo aí que anda e tá errado, tá ruim. Pois bem. Uau, Bernardo. Tem muita gente que faz isso, né, Bernardo? Tem muita gente que faz. A gente faz de bicicleta, sabia? Sim, tudo bem. Tem gente que faz isso de bicicleta. Esse mundo é muito louco, gente. Pois bem, vamos lá aos nossos animaizinhos que são mais corajosos do que a gente. É moto mais fácil, né? É, moto, né? Mais fácil. Espertinhos, vocês estão muito espertinhos. Muito espertinhos. Ai, Paulinha, tem gente que faz isso também. Seria legal, Paulinha. Acho que eu também faria, viu? Também faria, viu? Meninos, então vamos aos nossos animais, que são bem mais corajosos do que a gente, né? Vou falar, tá, Paulinha? Porque é muito legal viajar de Kombi.
Tem gente que viaja muito de todo jeito, de Kombi, de Fusca, de carro, de barco, a pé, de moto. Tem tudo, gente. Tem tudo nessa vida. Tudo nessa vida. Vamos lá, então, aos nossos animais mais corajosos do que todos nós. Eles são. Questão 7. Releia o trecho em que o burro encontra o cachorro. Depois compare esse trecho com uma passagem do conto escrito pelos irmãos Grimm. Ok, olha o gênero. Ah, barca, acho que é legal, Bernardo. Barca, acho que é. Meninos, o texto que nós lemos aqui era um texto teatral. Olha a diferença para esse aqui. Aqui é um texto com um outro formato. Um texto com um outro formato. E vejam a história. Ele, o burro. Acompanha aí, questão 7. Ou acompanha na tela ou na apostila de vocês. Ele, o burro, mal tinha começado a andar quando encontrou, deitado no meio da estrada, um cachorro de caça que latia com dificuldade, como um animal esgotado por uma corrida além de suas forças. O que você tem, cachorrão, para estar latindo desse jeito? Perguntou o burro. Ai de mim, disse o cachorro. Sou velho e estou ficando cada vez mais fraco. Já não consigo ir à caça. Por isso meu dono tentou me matar e eu tive que fugir. Mas e agora? Como vou fazer para conseguir comida? Sabe de uma coisa? Disse o asno. Estou indo para Bremen, para entrar na banda da cidade. Venha comigo, você também pode virar músico. Eu toco lira e você bate os cimbalos. O cachorro ficou felicíssimo com a ideia e os dois seguiram juntos pela estrada. Eu tento. Vejam só, o conteúdo é parecido. Assim, a gente não vai falar que é exatamente idêntico por causa da construção, mas a história é a mesma história. Só que ela tem uma estrutura diferente. Então, meninos, vejam, quando a gente pensa num texto, eu tenho que pensar o texto no conteúdo e na estrutura, tá certo? Eu tenho que pensar as duas coisas. E quem define a estrutura? A situação. Eu estou escrevendo para quem? Aí, olha só. Relaciona os textos com as características presentes nas afirmativas a seguir. E ele divide dois. O texto teatral, número 1, e o texto narrativo, número 2. O texto teatral é aquele que nós lemos na aula anterior, que está lá para cima, para trás aí na apostila de vocês. O texto narrativo é esse trechinho que eu acabei de ler. Narrar, ele contou uma história. Então, é estruturado em parágrafos. Texto narrativo, número 2. Né? O texto narrativo é estruturado em parágrafos. É estruturado em falas iniciadas pelo nome que identifica cada personagem. 1. Texto teatral. Tem rubricas que orientam as ações do personagem, além de dar indicações de cenário e vestuário. Texto 1. Rubrica. Rubricas são aquelas informações que ficam assim. Numa rua da cidade aparece o cachorro. São as explicações. Por que essas explicações aparecem? Quando o dramaturgo, que é quem escreve uma peça de teatro, quando ele escreve a peça, ele escreve as falas, mas ele pensa também como ele quer que aquelas falas sejam ditas. Se ele quer, por exemplo, assim, quando o personagem falar determinada coisa, eu quero que a personagem passe a mão no cabelo. Aí ele vai colocar uma rubrica para explicar isso. O personagem passando a mão pelo cabelo diz. Por que ele faz? Para quando aquele texto for encenado, as pessoas se comportarem exatamente como ele, o autor, quis, pensou que elas iriam fazer. Essas informações são chamadas de rubricas. E são assim, quase que a característica principal de um texto teatral. Essas explicações todas, tá certo? Então, o que tem rubrica é o texto 1, é um texto teatral. A história é mostrada pelas falas e ações dos personagens. Também pelas falas, eu não tenho o narrador. A história é contada por um narrador que apresenta os personagens e suas ações. Texto 2.
Número 2, texto narrativo. Certo? Então, a ordem 2, 1, 1, 1, 2. Dúvida disso aí? Alguém errou e não entendeu por que errou? Foi tranquilinho para vocês, né? Foi tranquilinho. São espertos. Então, tá, então. O bebezinho que quer participar de cantar. Quer falar sobre o teatro. Questão 8. O texto teatral, diferentemente do texto narrativo, o teatral, as falas, as rubricas, diferentemente do texto narrativo, é escrito para ser encenado. Portanto, ele é escrito para isso, gente. Pode ser que depois ele não seja encenado, mas ele é escrito para ser encenado. De que forma isso fica evidente nos dois trechos lidos? Fica evidente quando ele coloca as informações de cenário, né, as informações que são fora do texto. Tá? Fica evidente. Eu vou ler o que está sugerindo aqui para vocês perceberem. Ó, como sugestão aqui, a apostila diz o seguinte: espera-se que os alunos percebam que o texto teatral, de modo geral, é mais lacunoso, ou seja, tem lacunas do que o texto narrativo, pois a história só é contada na íntegra quando ocorre a encenação no palco. A gente só compreende tudo mesmo quando a gente vê a encenação. Faltam elementos, né? E a gente só na encenação. Lembra, eu vou reforçar, assim, você percebe bem essa questão da encenação? Se quiserem ver o filme, eu sugeri para vocês o Shakespeare Apaixonado, que conta a história da montagem da peça Romeu e Julieta. Claro que assim, não é totalmente real, tem muito de ficção ali, mas a gente percebe bem com este filme como funciona a montagem de uma peça. Como funciona, como foi Shakespeare escrevendo a peça e montando a peça na época, na Inglaterra, naquela história toda. O filme conta isso. O nome do filme? Shakespeare Apaixonado. É bem bonitinho esse filme. Bem bonitinho. Vamos lá. Página 60. Eu estou. Eu vou colocar sempre assim, tá? Vocês podem reclamar o que for. Vou colocar. Sempre assim. Implicante. Bom, antes da questão 9, vamos ver o que é o teatro de bonecos. Já viu uma peça de teatro? Eu acho muito legal teatro de boneco. Ó, o teatro de bonecos é lúdico por um lado e lírico por outro. Pode ser também dramático, por isso é envolvente. No momento que o aluno manipula um boneco, tem direito a dizer grandes verdades ou mentiras sem magoar ou ofender ninguém. Ou seja, é como se falasse assim, não sou eu que estou falando, é o boneco. É ele, né? Os atos de um boneco são logo perdoados e ficam por conta de sua aparente irresponsabilidade. Tanto que é muito comum, assim, quando fazem aqueles teatros de boneco, ou fantoches, né? Ou aqueles bonecos de corda, a gente chama de títere. Títere, aqueles que são manipulados. E quem manipula é o titereiro. Aquela pessoa que fica manipulando as cordas que o bonequinho fica pendurado. Sim, ele é um títere. E tem bonecos, eles são lindos, né? E normalmente fazem isso, assim, são irônicos, são debochados. As peças com boneco tem muito essa característica, porque é como assim, quem tá falando é o boneco, então as pessoas meio que se escondem atrás daquele personagem que foi criado ali e falam sem papas na língua, né? Tem algumas regiões
Nordeste ainda é muito, muito forte essa questão do teatro de boneco. Ainda é muito forte, sabe? Ah, deixa eu aproveitar, já que eu falei do Nordeste, comentaram comigo aqui hoje. Assim, algumas pessoas gostaram mais de trabalhar o cordel do que o teatro, mas tem gente que gosta mais do teatro do que do cordel. Às vezes essas coisas se juntam, sabe? É bem comum no Nordeste hoje as pessoas transformarem cordel em algum tipo de encenação. É bem, é bem comum, né? Se a gente, ou nem que seja um monólogo, né? O Braulio Bessa, que muita gente aqui conhece, né? Porque ele tá na TV, ele faz um pouco disso, assim, né? Meio que de encenar o cordel que ele escreve, né? Tem alguns cordelistas que fazem isso. Eu sinceramente não sei o que eu prefiro. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de cordel, eu não consigo separar. Mas aí tem isso, assim, dele encenar o próprio texto. Então tem o Braulio Bessa, vou colocar outros nomes aqui para vocês. Quem não conhece o Braulio Bessa, procure. É muito interessante. Muito interessante. Eu falo que eu sei que algumas pessoas conhecem. Acho que ele tem um quadro no programa da Fátima. Bom, né, Betânia? Eu gosto muito dele também. Muito. E tem um outro que eu gosto muito também. Ele não é conhecido aqui. Ele não é conhecido aqui no Sudeste. Estou gritando. Aí ele fala bem, né? Tá bom, só não posso olhar agora, viu? Depois eu olho lá a questão. Agora não dá pra olhar, não. Tá bom? Tá certo? Depois eu olho. Então, o GC Aquilino também, gente, é muito bom. E ele encena, assim, os textos dele são bem interessantes também. E o que é bom, eu acho que esses dois gêneros, tanto o cordel quanto o teatro, como eles têm essa coisa da oralidade, né? O cordel é escrito, tem um livrinho de cordel, mas quando a gente escuta ele sendo declamado, parece que tem, né, funciona de outra maneira, mexe mais com a gente. E o teatro também, mesmo que a gente esteja trabalhando aqui com texto escrito, mas ele é feito para ser encenado, essa coisa da oralidade traz para a gente um, um exercício que eu acho que ajuda, independente da gente querer ser cordelista, de querer ser ator, né? Essa leitura dramatizada ajuda a gente em muitos aspectos da nossa vida, né? De saber o momento de ler o texto, de saber a entonação, de aprender pontuação. Esses textos são fantásticos para a gente aprender pontuação, porque o que é a pontuação? A pontuação é na escrita aquilo que o nosso tom de voz é na fala. Quando a gente fala, a gente tem tom de voz, a gente tem expressão facial, né? A gente tem os gestos todos, a gente tem uma série de elementos que vão ajudar a gente a transmitir a informação. Na escrita, nós não temos isso. Na escrita, a gente não tem expressão facial, a gente não tem tom de voz, a gente não tem gesto. Então, a gente tem que procurar recursos escritos, como, por exemplo, a pontuação, a interjeição, a caixa alta, por isso que vocês ficam implicando aí, falando que eu tô gritando. É só para diferenciar da fala de vocês aí no chat, quando é a minha fala, quando é a fala de vocês. Mas vocês são implicantes. Sim, então, quando nós falamos, como acontece às vezes, principalmente acontece na oralidade também, mas acontece mais se você manda a mensagem, a pessoa não entende do jeito que, que você queria. Ontem eu estava vendo umas perguntas em um aplicativo de psicologia, umas coisas assim, as pessoas fazem umas perguntas
e o psicólogo responde. Aí uma pessoa foi... Só que esse psicólogo, ele é... Sabe aquele tipo de gente curto e grosso, assim? Ele dá cada papada nas pessoas que eu fico... Aí uma pessoa perguntou pra ele assim, como eu faço pra não parecer grossa nas mensagens de bate-papo, né? Porque eu escrevo e dá a impressão que eu sou muito grossa. Aí ele respondeu assim, manda áudio. Ou seja, com o áudio vai ter o tom de voz. É isso que ele quer dizer, né? Você vai... Já que na escrita você não consegue, manda áudio. Então, vejam a importância do nosso tom de voz. Eu já indiquei para algumas pessoas aqui ler texto em voz alta para desenvolver, inclusive, a interpretação de texto. Eureka! Eureka! Eu já indiquei. Por quê? Gente, quando você lê o texto, qualquer texto, pega, por exemplo, aquele texto teatral que a gente leu na aula passada e faça esse exercício em casa de ficar em voz alta. Olha, quando você faz isso, você desenvolve a sua interpretação, porque você vai estar se ouvindo, você vai ter que perceber. Olha os microfones aí, por favor. Então, fiquem sempre exercitando isso, porque melhora muito a sua interpretação de texto. Exatamente, isso é legal. Inclusive, acho que na primeira aula sobre teatro eu falei isso para vocês. Muitas vezes as pessoas procuram fazer teatro não para serem atrizes, atores, não. Elas procuram para desenvolver o jeito de falar. Inclusive, outro dia eu vi uma reportagem sobre isso. Muitos empresários vão fazer curso de teatro porque eram empresários que precisavam dar palestras, que precisavam, em reuniões, saber como falar com as pessoas. Então, esses empresários foram fazer teatro para desenvolver essa capacidade. Então, isso é interessante, né? A gente perceber as coisas todas que podem nos favorecer e a gente usar aquilo a nosso favor, certo? Pois bem, olha só, a questão 9 fala o seguinte, voltamos aí, a gente vai e a gente volta. Questão 9. O que mais poderia acontecer no final dessa história? Use a imaginação e inclua um novo personagem no terceiro ato, modificando o desfecho da peça. Lembre-se, aqui, se você for escrever o final, usar maiúscula para indicar o nome dos personagens. Perceberam isso? Sempre o nome do personagem a gente coloca letra maiúscula. Tá? Então, quando vocês estiverem produzindo um texto teatral, nome do personagem, letra maiúscula. Criar as falas do novo personagem e modificar as dos outros quando necessário. Acrescentar rubricas para este acréscimo. Depois, apresente sua contribuição a um grupo de colegas. Que personagem que você criou, qual a importância desse personagem para a história e deixe registrado aqui uma fala importante. Alguém criou e quer falar? Muito cedo para isso, Esther. Não? Aqui, alguém criou e queira falar? Vocês hoje estão tímidos? Então, depois vocês acrescentam isso e respondem. Olha só como é que você vai fazer. Você vai criar um finalzinho. Você vai criar um finalzinho, acrescentando um novo personagem. Ah, os animais descobriram que tinha uma girafa na casa vizinha. Tá? Enfim, aí vocês vão acrescentar e responder isto aqui. Esta 10, algumas pessoas me mandaram mensagem. Sim, sim. Essa 10, algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se era para fazer. E eu disse que não, porque a gente ia discutir aqui. A 9, sim. A 9, sim. A 10 que não precisava. A 9 era para fazer, a 10 que não. Ó, porque a 10 já começa por aí, né? Forme um grupo com os colegas e juntos preparem a encenação da peça usando fantoches.
deem voz e gestos aos personagens. Então, foi o que eu pedi para vocês que vocês não fizessem. Vou repetir. A 9, façam, eu vou perguntar de novo na próxima aula. Vou escolher umas pessoas para falarem. A 10 é que não precisa, porque é encenação. Não precisa mandar, não. Não precisa mandar, não. Certo? Tudo bem, não tem problema não, Esther. Não tem problema não. Meninos, depois, olha só. A gente aqui, a próxima questão é a interpretação do texto, que é longo, não vai dar tempo da gente ler, tá certo? E a gente vai fazer na próxima aula, ok? Então, marque aí para mim, por favor. Deixem anotado para organização. Que a gente vai começar na próxima aula com o pássaro verde. Começamos aqui na próxima aula. Certinho? Marquem aí. E a gente vai parando por aqui, mas eu vou ficar até o aplicativo desligar. Se quiserem perguntar alguma coisa, continuo aqui. Mas deixa marcado, próxima aula, o pássaro verde. Faz depois a 10 não, vou repetir, não é para fazer a questão 10, façam a questão 9, mas não precisa me mandar. Tá? Façam a questão 9 e não precisa me mandar. A 10 não precisa fazer porque está pedindo uma encenação, ok? Certo, meninos? Muito obrigada pela presença. Claro que não, Esther. Claro que não. Questão. Tá, quem tá pedindo para eu ver se a atividade chegou, se não tiver chegado, eu entro em contato, viu? Não vou poder olhar agora não, que eu tenho uma aula agora, questão 13, né? Sim. Você vai fazer sozinho, né? Só vai fazer sem a ajuda do colega, vai fazer sozinho. Tá bom? Questão 13 faz sim. Quem viu a atividade, se não tiver chegado, eu entro em contato, tá bom? Fica tranquilo. Beijos, beijos. Até a próxima. Eu já olho já a atividade. Muito obrigada, meninos. Bom resto de dia para vocês.